Educação à distância, mudando realidades. Olá, sou o professor Décio Kerrer Marques. A minha identificação na comunidade de surdos é essa daqui. Vou ser o professor da disciplina de Fundamentos do Trabalho no curso de Gestão Comercial. E agora vou fazer minha audiodescrição. Eu sou homem, de altura de 1,80 m, estou vestindo uma camisa de mangas compridas lilás, sapato preto, uma calça jeans azul e cinto preto. Estou nesse momento no estúdio do campus Zona Norte, do IFRO, aqui em Porto Velho. E ao meu fundo tem uma parede branca com uma descrição EAD e os termos mudando realidade. E agora então vou fazer a apresentação, iniciarmos a nossa disciplina de Fundamentos do Trabalho com os seguintes objetivos da nossa aula. Bom, toda aula tem objetivos e para a gente determinar e delimitar o que nós queremos com essa unidade, né? Que são 4 unidades para alcançar todo o alcance da fundamentação do trabalho. Então, os limites que são realizados através desses objetivos: primeiro, reconhecer o trabalho humano como elemento de transformação intencional da natureza. Então, na verdade, é onde a gente transforma a natureza em alguma coisa para a nossa sobrevivência, e nesse processo a gente também é transformado. É o que nós chamamos de civilização, né? Civilização humana. Identificar dentro das relações comerciais os fundamentos do trabalho e reconhecer o trabalho na condição de gerador de riquezas. Então vou começar a apresentar essa disciplina convidando a todos e a todas para entendermos como se dá esse processo de mudança da sociedade. E por incrível que pareça, o que muda a sociedade é um conjunto de ações entre as forças de produção que existem em determinado período histórico e, do outro lado, como o trabalho é organizado. Então, vão ser divididos em 3 momentos, né? Nós vamos entendermos, estudarmos e aprofundarmos como ocorreu a organização do trabalho no modo de produção escravista, em especial na cultura e a sociedade romana e grega, porque também no Brasil houve escravidão, né? E tem um ranço da escravidão até hoje. Mas nós vamos especificar nosso estudo reportando a Roma e a Grécia. Depois nós vamos dar um passo e vamos dar um modo de produção feudal, como as forças produtivas ou as forças de produção impulsionaram aquela sociedade e como o trabalho foi organizado. E, por último, nós vamos nos ater ao modo de produção capitalista, que é esse nosso, que é o que mais nos interessa, não é verdade? Então vamos também conhecer as forças, porque aí aumentou também o número de forças de produção econômico em todo esse processo, desde do início do capitalismo comercial no século XV, e como o trabalho foi sendo organizado. Então, nesses 3 recortes, muita atenção na hora que nós formos fazendo essas explicações. E aí vai funcionar basicamente assim. Vai ter um texto descritivo no slide, então aquelas pessoas que gostam de ouvir e também lendo o que o professor está explicando. E logo em seguida, quando termina, por exemplo, o modo de produção escravista, vai ter um gráfico para aquelas pessoas que gostam de sintetizar mais, e ali o professor também faz uma síntese do que ele explicou naquele modo de produção. Beleza? Então vamos lá. Então esse primeiro aspecto, que nós vamos chamar de força de produção,
No modo de produção escravista, como eu falei, nós estamos trabalhando duas sociedades aqui, a grega, na democracia grega, a famosa democracia grega, ela se sustentava em cima de um modo de produção econômica escravista, né? Impressionante. Até tem alguns teóricos que versam sobre isso, entre eles se destaca Aristóteles, na obra A Política e também a Ética a Nicômaco. Então veja só, a força de produção destacada no modo de produção escravista era a terra. E como é que a terra estava servindo o impulsionamento da economia nessas duas sociedades? Ou ela era uma propriedade régia, que eu já vou explicar, ou patrimônio privado do rei, ou ainda uma propriedade comunal. Na sociedade grega, fizeram uma experiência que era a propriedade de famílias independentes, por isso que surgiu a democracia. Em todo caso, a terra aqui, ela podemos falar que era um grande latifúndio, que nós podemos entender na nossa linguagem, mas o nome técnico era oligarquias. Então, tanto em Roma quanto na Grécia, nós temos oligarquias que dominam a terra. Mas, de certo modo, essa terra ela estava sob a tutela do rei. Por isso nós chamamos de propriedade régia. E o rei fazia essa concessão aos seus amigos, aos amigos da corte, né? Ou em alguns casos de alguns reinados, que a terra era realmente um patrimônio privado do rei. E tinha experiências como nós temos até hoje aqui no Brasil, por exemplo, que são propriedades comunal ou da aldeia, né? E os gregos fizeram uma experiência fantástica, que quando eles saíram do sistema despótico e criaram o seu próprio sistema, que é o chamado sistema de democracia direta, né? Eles não aceitaram pagar impostos para o rei, por exemplo, e nem aceitaram que o rei tivesse uma propriedade ali nas suas ilhas, que hoje nós chamamos de Grécia, e já não era também a propriedade comunal. O que era então a terra naquele momento como impulsionadora da economia? Ela foi dividida em pequenas propriedades de famílias independentes. E essas famílias, que por sua vez depois nós conhecemos que foram as garantidoras de criar a democracia, que durou mais de um século, né? E de muitas ideias, muitos programas, muitos princípios da democracia que nós temos hoje no Brasil e nos estados modernos, bebem naquela fonte grega, da democracia grega, que era organizada a partir dessas propriedades de famílias independentes, né? E todo esse tipo de organização, de propriedade da terra, ela gerava uma organização do trabalho, que é o que nos interessa aqui, um trabalho escravo. Tanto é que, mesmo nos gregos, na democracia grega, que pode nos parecer mais espantoso, para participar da democracia não podia ser escravo. Escravo não era entendido como cidadão, não era um cidadão grego. Nem na base legal, na prática legal, e nem nos escritos de Aristóteles, por exemplo, né? Toda a proposta democrática, direitos, a ideia de justiça, era feita para quem tinha algum tipo de propriedade. Entre a propriedade que mais se destacava, essa força de produção, era a terra, né? E os equipamentos, então, que nós podemos notar e constatar dessa época, vamos apresentar três aqui, né? Era uma técnica muito rudimentar, então não tinha condições de fazer a terra gerar muita riqueza, muita produção. Uma outra questão, o escravo, ele era entendido como uma peça, vou destacar aqui, uma peça de mão de obra sob o domínio dos possuidores da terra, seja ele qual tipo de propriedade fosse, como eu apresentei antes. E o que acontecia? Era graças ao trabalho dos escravos,
que era tido como uma peça, uma ferramenta, né, na mão desses proprietários, é que garantia tanto o domínio da terra para o rei ou para as famílias independentes, né? Então, como o trabalho era organizado? Se de um lado o capital que intervém na natureza para gerar riqueza estava na mão ou de famílias independentes, ou do rei, ou da família das propriedades comunal, como é que o trabalho era organizado? Então, o trabalho é organizado numa perspectiva de economia agrária, então não tinha grandes cidades, né? As pessoas moravam em cidades de pequeno porte e, em sua maioria, os escravos estavam vinculados à terra, à agricultura. O tipo de produção, uma vez que não haviam técnicas bem elaboradas, se você olhar todas as construções tecnológicas, tanto de Roma quanto da Grécia, que é as duas sociedades que se destacaram no período clássico, período antigo, qual foi a tecnologia de interagir com a natureza mais evoluída que nós podemos apresentar? O moinho, por exemplo, tocado a vento. E não teve uma proliferação de técnicas, né? Era uma coisa muito mesmo rudimentar. Por isso que a produção também servia voltado para a autossuficiência daquela comunidade, daquela vila. Do outro lado, nós temos grandes latifúndios, que eram os chamados de oligarquias, né? Sob o domínio régio ou dessas pequenas famílias independentes, né? E para se manter esses pequenos povoados, os reis cobravam tributos pelo uso da propriedade da terra. Então esse é o que nós chamamos de poder despótico, quando o rei ou ele tem a terra sob o seu domínio, como nós falamos aqui, a propriedade régia, né? Ou quando se organizavam a partir de famílias independentes, uma espécie de governo sem rei, que aí é chamada as sociedades políticas, voltado para a polis. Em todo caso, a escravidão servia ou para manter uma sociedade democrática que era feito com benefício para poucos, né? Ou o trabalho da escravidão gerava riqueza para o benefício dos grandes proprietários, oligarcas, do rei ou dos seus amigos, né? Então, nesse aspecto que eu gostaria de apresentar para vocês esses slides, né? Eu apresentar para vocês agora esse gráfico em seguida, que eu vou sintetizar o que é uma força de produção. Então eu gostaria que nessa primeira unidade vocês saíssem com duas categorias bem claras. O professor falou de força de produção, é uma coisa, que é onde gera riqueza. E numa outra vértice nós falamos de trabalho, de como o trabalho é organizado. Então saísse com esses dois conceitos bem fundamentados, né? Então vamos lá para o slide. Nós estamos falando do modo de produção escravista. Então vejam só, aqui nós estamos falando das forças produtivas, ou a força de produção. Então nesse modo de produção escravista se destaca a terra, que ela é ou sob a tutela dos reis, por isso que é régia, ou de famílias independentes. Os equipamentos são de uma técnica na agricultura, voltada para a agricultura, especificamente, e é muito rudimentar. A economia, tudo que se produzia, não tinha o comércio, né, como nós temos hoje, ou mesmo quando iniciou no sistema feudal. Era uma coisa voltada para a comunidade ali, por isso que é chamado autossuficiente, né? E os escravos eram peças de mão de obra barata. Então, essa ideia que nós temos hoje, que todo mundo pode consumir, isso vai acumular na geração de riqueza, não é esse aspecto do modo de produção escravista. Como o trabalho era organizado? É o que nós chamamos de relação de produção, né? Então, na relação de produção, é o jeito que o trabalho é organizado. E aqui você vê que o trabalho é organizado através da escravidão.
olha aqui, é o escravo, cria-se esse jeito de organizar o trabalho para garantir a forma de produção de riqueza. Então havia latifúndios que organizavam a terra, como propriedades suas, que era ou dos reis ou de pequenas famílias, né? E aqui nós podemos já adiantar para vocês qual é o sistema que o modo de produção escravista permitia. Permitia o sistema que nós chamamos de despótico. Esse nome pode parecer novo para muita gente, mas é os governos autoritários, o rei, por exemplo, né? Vou fazer um parênteses aqui, ó, rei é um poder despótico, tá? E um outro tipo de governo que foi operacionalizado e criado, por incrível que pareça, mesmo no modo de produção escravista, foi a democracia grega. Porque para participar do governo democrático tinha que ter a terra, não podia ser uma pessoa descapitalizada, beleza? Então fizemos a revisão aí do primeiro modo de produção, que durou muitos séculos, né? E agora nós vamos iniciar o segundo modo de produção, como é organizado as forças de produção e o trabalho. Então vamos lá. Então o que acontece? Quando muda um modo de produção para um outro modo de produção, que muda a sociedade, não é uma coisa do acaso, né? São vários acontecimentos que vão surgindo dentro dessa tensão entre o trabalho e o capital, né? E desse conflito, uma vez que através do trabalho nós vamos mudando a sociedade, mudando a realidade. Por exemplo, agora estou dando aula para uma multidão que eu não estou vendo aqui. Antes eu poderia dar aula no máximo a 40 pessoas dentro de uma sala de aula. Isso é uma inovação tecnológica, isso vai gerar uma mudança na organização do trabalho. Já está gerando, né, uma organização do trabalho. Então essa inovação tecnológica vai reorganizar o trabalho e vai mudar a sociedade. E quando é que acontece essa mudança? Acontece essa mudança quando o sistema vigente começa, eu usei um termo aqui chamado esgarçamento. O que é o esgarçamento? Há uma fragmentação do sistema. O sistema já não consegue mais responder às novas demandas. Então a escravidão ela começa a se quebrar, a terminar, porque surge um novo sistema, que é superior, que é mais vantajoso, que é mais eficiente e que responde às demandas históricas naquela cultura, naquela sociedade, melhor do que o anterior. E é o que nós vamos ver agora com o feudalismo, beleza? Então vamos lá. Então, o esgarçamento da forma material escravista. A terra, ela, assim que terminou, quando o Alexandre o Grande destrói a democracia grega no século IV a.C. e o Império Romano destrói a República Romana, as terras ficaram exclusivamente na mão dos grandes latifúndios. O que acontece com isso? A técnica na agricultura desenvolveu-se pouquíssimo, os escravos eram uma ferramenta e entrou em decadência, enquanto a mão de obra barata em razão do implacável domínio dos romanos. Os romanos, a partir do século I da nossa época chamada cristã, eles dominaram muita área territorial. E o trabalho dos escravos deixou gradualmente de ser economicamente sustentável. Começou a não ser mais rentável, tinha que aparecer uma outra coisa, né? E na relação de produção, como é que o trabalho começa a aparecer, a ser reorganizado? Porque se está havendo um prejuízo naquele tipo de geração de riqueza, não é mais sustentável, vai aparecer uma outra coisa que vai ou vai piorar ou vai melhorar, né? A gente nos acontecimentos a gente não sabe bem, não é uma coisa exata, mas vai acontecer uma mudança, isso é um fato.
Então, começa a aparecer o surgimento da agricultura extensiva e das manufaturas urbanas. Então, as pessoas já começam a ter grupos de trabalhadores que começam a se organizar nas cidades em pequenos ofícios e produzir em série. Claro que não iam produzir, como hoje nós imaginamos, produzir uma série de sapatos, camisetas, calças e tudo que nós olharmos na nossa frente nesse momento, está aí como mercadoria, não era isso. Mas havia um tipo de organização já na cidade que antes não tinha. Então começa esse tipo de pequena produção, né? Há uma desintegração dos grandes latifúndios em pequenos terrenos cultivados por colonos. Isso aqui eu gostaria que vocês anotassem, quem estiver anotando aí. Ó, esses colonos vão ser os responsáveis por minar o sistema escravista. E vocês vão ver em seguida o porquê. Anotem isso. Quando chega os colonos, que até hoje, ainda na nossa região, ainda nós temos essa linguagem de colonos, né? E eu, por exemplo, sou filho de colonos que vieram do Paraná para cá, e o nome era dado assim. E os colonos aqui, eles foram arrendatários, eles começaram a arrendar a terra, por isso que se tornou mais vantajoso do que o escravo. Então, por isso que anotem isso. Voltemos para o slide. Pagavam tributo em dinheiro ou em espécie pelo uso perpétuo da terra. Não era mais vantajoso manter a antiga escravidão. Então, veja só, a terra ela já estava aqui sob o patrimônio do imperador, falando do Império Romano, né? E era mais vantajoso para o imperador do que ele ter escravo, ele, no final do mês, ele cobrar o arrendamento que ele cedeu a alguém. E esses colonos, o destaque deles, que foram os germânicos, o povo germânico, que hoje é chamado de alemães, né? Eles resistiam muito a serem escravos no Império Romano, porque foram perdendo suas terras, e o acordo que foi mais facilitado entre o Império e o povo germânico era oferecer à terra essa força de produção em forma de arrendamentos. E no final do ano, os colonos germânicos, pegando como exemplo aqui, que depois pipocou essa experiência dentro do Império e colocou o modo de produção escravista em seu final, ao final do ano, os mensageiros, os enviados, os fiscais do Império passavam recolhendo os impostos, que aparece uma nova forma, né? Que era um tributo em dinheiro e, inclusive, em espécie. Já começa aí a ideia de moeda, né? Então, nesse aspecto, gente, que eu gostaria que vocês começassem a perceber a diferença. O que é o modo de produção escravista, e aqui nós temos um modo de produção feudal. Já começa a nascer o famoso feudalismo. E qual que é a inovação? A inovação no uso da terra. Essa força de produção, ela não é mais organizada como propriedade de grandes famílias ou de famílias independentes ou do rei, mas ela é arrendada. E aí vai gerar um outro tipo de organização do trabalho. Vamos lá então? Olha qual o tipo de organização do trabalho que vai aparecer. Então, aqui nós já temos especificamente o que nós falamos de feudalismo. Então, a terra já é arrendada. Aqui nós já estamos falando do século século IV. A partir do século IV da nossa era, né, depois de Cristo, aqui nós podemos falar que já está consolidada que essa força de produção, esse impulsionamento da geração de riqueza, que é a terra, ela já está na mão dos senhores, que é o chamado senhores feudais, e a forma é o arrendamento, né? A economia ainda, ela é uma economia agrária. Lembra que no sistema feudal, uma das características é a questão agrária.
há um baixo desenvolvimento tecnológico e ainda é uma economia voltada para a autossuficiência. E já começa uma espécie de trocas diretas entre os feudos. Então, imagina que aqui é um feudo, aqui é um outro feudo e aqui é um outro feudo. Esses feudos, eles começam a fazer pequenas trocas, né? Então, é autossuficiente, mas tem uma espécie de troca direta do acumulado de riqueza. Quem é que faz as trocas? Os servos? Não, ó, já aparece um novo tipo de organização do trabalho. São os senhores feudais, né? Uma sociedade muito bem organizada que nós vamos ver depois no gráfico, eu posso explicar melhor para vocês. Beleza? E a relação de produção? Então, a produção ela ocorre sob os tributos e sobre a corvéia, que é impressionante, eu vou aqui esclarecer para vocês. Vamos lá então. Então o senhor feudal, ele tem uma área de 100 hectares, por exemplo, e ele tem lá 10 famílias. Nessas 10 famílias tem 30 servos para gerar riqueza para o seu feudo. O que acontece? Esses servos, eles não são escravos. Mas como, professor? Qual a diferença de um servo para um escravo? Veja só, o escravo não tem mínimo liberdade para nada, nem para plantar e conseguir consumir na sua sobrevivência. Aqui não. Aqui os servos tinham de 100 hectares, imagine 3 hectares, para que eles pudessem produzir e se sustentar e não ficar dependente do consumo oferecido pelo proprietário da terra. Então esse pequeno pedaço que os servos produziam a sua sobrevivência, com as suas ferramentas, que eram as mesmas que ele ia lá depois trabalhar nas 97 hectares do senhor feudal, ele produzia a sua sobrevivência e ainda pagava um tributo, um imposto para o senhor feudal. Isso era a corvéia. Pagava uma parte. Naquele terreno que ele estava usando do senhor feudal, ele pagava uma parte dessa geração de riqueza que ele fazia ali para a sua sobrevivência. Não podia vender, não podia trocar, evidentemente, mas ele tinha que pagar ainda um imposto ao senhor feudal, para que o senhor feudal pudesse protegê-lo, né, dentro do seu feudo. E trabalhava de graça para o senhor feudal nos outros afazeres, no resto da fazenda. Por isso que nós chamamos que o tributo, o senhor feudal paga para os estados absolutistas que começam a surgir em toda a Europa, e aí esses estados absolutistas têm moeda própria e têm exército, têm tropas, né, para proteger esses vários feudos, e ainda esse senhor feudal cobrava um certo imposto daqueles que produziam riqueza para si. Voltemos para os slides. Então vamos lá, através do gráfico para facilitar, para aqueles que gostam de uma coisa mais sintética. Então nós temos aqui de um lado a força produtiva, que é a força de produção, e como o trabalho é organizado, a relação de produção. Aqui a força de produção são aqueles mecanismos que a gente faz a interação com a natureza, de onde a gente tira a riqueza. E aqui é onde organiza o trabalho, beleza? Então vamos lá. Então a terra aqui, ela já não está sob o domínio do rei diretamente ou das famílias independentes, mas ela é arrendada lá no início por colonos, e aqui são os senhores feudais que têm esse procedimento de arrendamento, né? Ainda é uma economia agrária, com baixo desenvolvimento tecnológico e voltada para a sobrevivência e a subsistência do próprio feudo. O que acontece? Se existe o arrendamento nessa perspectiva do senhor feudal, automaticamente o trabalho é organizado através da servidão. Então já não é mais a escravidão, é a servidão.
A servidão é isso que eu expliquei para vocês. Vou aqui reapresentar. Então aqui é um feudo, imagina que aqui é um feudo de 100 hectares, tem 30 famílias, essas 30 famílias têm 3 hectares para elas produzirem a sua sobrevivência. Daqui eles pagam a corveia, para quem? Para o senhor feudal. Escrever corveia, esse nome é bonito inclusive, né? Corveia. E eles trabalham de graça em todo o feudo para o senhor feudal. E o senhor feudal paga os impostos, para os estados absolutistas, que por sua vez tinham tropas, daí nasce os famosos exércitos e moedas próprias. Esse modo de produção, esse tipo de organização do trabalho, aqui está o tributo e corveia, que eu havia escrito, né? Esse tipo de organização do trabalho, ele dura por praticamente 10 séculos, né? Na nossa sociedade ocidental. E é impressionante ver como houve a mudança, né, a mudança do jeito de organizar a força de produção, que antes estava sob a tutela do rei ou dessas famílias independentes, e agora ao arrendamento, vai mudar a organização do trabalho, né? Porque não tem não é o trabalhador que tem essa liberdade de se organizar e produzir a sua riqueza e saber que fim vai dar essa riqueza, mas aquele que detém a propriedade. Então toda a estratégia, né, as sociedades, elas são dominadas a partir de quem domina as forças de produção. Claro que essa relação entre força de produção, que é chamado capital, e o trabalho, não é uma coisa cor-de-rosas. Há vários conflitos, as grandes revoluções surgem desse conflito, e nesses conflitos sempre vem um modo de produção melhor que vem substituindo. Beleza? Então vamos agora para o esgarçamento do modo de produção histórico feudal e o surgimento do modo de produção basicamente como nós conhecemos hoje, tá? Então aqui, gente, surge um fato novíssimo nesse momento. Nós estamos falando do século XV, né? Além de ocorrer a famosa peste bubônica, né, também chamada de peste negra, na Europa, que mata praticamente 40% dos servos, e com isso uma boa parte dos feudos vem à falência, mas tem algo novo no modo de produção, no capital, na força de produção, que é justamente a fábrica. Então a fábrica vai ter um destaque, coisa que não tinha antes. Tinha pequenas manufaturas, mas aqui começamos a ter fabricação manual, mas em série. Porque a matéria-prima começa a chegar, sobretudo da Índia e da China, na Europa. Vale lembrar que no século XV, o PIB, segundo estatística, né, que se fazem de um modo regressivo hoje, o PIB mundial no século XV, 50% era da China e da Índia juntas, né, só para você ver o poder econômico que essas duas nações tinham. E chegavam essas manufaturas, essas matérias-primas, e começava a fazer pequenas fábricas. Nós estamos chamando aqui de manufaturas fabris, né? E o tipo de trabalho que vai precisar para produzir riqueza numa manufatura é diferente do tipo de trabalho que se faz na terra, através das propriedades de famílias, que se fazem através dos arrendamentos. Então, esse conflito que as terras eram arrendadas, as terras começam a passar novamente para as propriedades de famílias independentes, isso a partir do século XV, e
esses proprietários começam a ter um conflito entre os próprios donos dessas forças de produção. Os donos da fábrica queriam que os trabalhadores trabalhassem nas fábricas, nas manufaturas que já estavam em pequenas cidades, já não estavam mais na área agrícola. E os proprietários de famílias independentes, as propriedades rurais ainda, queriam que continuavam servos lá dentro dos seus feudos. Então aqui existe realmente, vou colocar um X, existe um conflito entre os feudos e essa nova experiência exitosa que é a fábrica. E os equipamentos novos também que começam a surgir por conta da manufatura fabril, por exemplo, a inserção de equipamentos têxteis, mercados de excedente, porque, veja só, no feudo você produz riqueza pensando na sobrevivência do feudo. Agora, quando você pensa na fábrica, você pensa em excedente. O que é excedente? Você produz riqueza, uma quantidade de camisas, uma quantidade de calças, mas não só para as pessoas que estão naquela fábrica produzindo, mas para ser negociadas, para ser vendidas. Então aqui é o que nós chamamos de mercado de excedentes. Isso aqui vai ter uma inovação lá no jeito de organizar o trabalho, né? E um outro fato que a gente não pode deixar de trazer, ainda mais que nós estamos num ambiente de tecnologia, que é o IFRO, né, que é a rede federal, que é a descoberta da bússola. Com a bússola, a área marítima toma proporções nunca vistas, porque agora o marinheiro não precisa mais se orientar ou por premeditação divina ou por técnicas rudimentares, mas por uma técnica altamente precisa. Então poderia deslocar uma mercadoria ou matéria-prima de um continente para o outro de um modo muito mais rápido, muito mais logístico, muito mais eficiente. Isso ia facilitar a matéria-prima para chegar, por exemplo, nas pequenas manufaturas fabris lá da Europa. E aí o que acontece? Na fábrica, o trabalho é organizado através do operário e não mais do servo. Então o operário substitui o servo. E esse servo já não está mais submisso a um feudo, já não tem mais a identidade territorial de um feudo, mas ele já está morando na cidade. Claro que vai aparecer novos problemas, aqui começa a surgir a ideia de cidade, né? Que vai durar século XV, XVI, XVII, XVIII, nós temos as grandes revoluções na Europa, muitos pobres acumulados nas cidades, que seriam as favelas que nós temos hoje no Brasil, no século XVIII na Europa, e que foram depois sendo, esse conflito entre capital e trabalho sendo equacionado, através de direitos e etc., mas isso só a partir do século XIX. Começam a surgir equipamentos inéditos, fabris, de posse não mais do servo, do escravo, mas do proprietário da fábrica, porque é algo caro, é algo mais exigente para ser conseguido, né? E o mercado de excedentes surge e os tributos são pagos na forma monetária. Essa aqui é uma novidade que depois a forma monetária nós vamos estudar, acho que na quarta unidade, que ela vai ser uma inovação, uma força também de produção e talvez ela seja o esgarçamento do próprio capitalismo, né? Então a forma de lidar com os impostos já não era mais através de trocas, né, de matérias produzidas no feudo ou numa propriedade de escravos, mas através de dinheiro de uma forma monetária. Então vamos lá, gente. Esse fato novo que interessa a gente estudar aqui, já vou mostrar os slides. Atenção! Então o trabalho aqui, já apresentei 3 tipos de organização do trabalho. O trabalho organizado através da escravidão, o trabalho organizado através do servo e o trabalho organizado agora através desse conceito chamado operário. São formas diferentes de se organizar porque houve formas diferentes de produção, força de produção distinta, né? Quando a terra estava sobre o rei ou sobre o arrendamento, ainda havia muita similaridade entre servo e
escravo, mas agora que surge essa força de riqueza diferente que é a fábrica, vai haver uma mudança, um tipo de organização diferente também no trabalho, que é a forma de operário. Vamos lá então para o gráfico agora. Então vejam só, olha já como muda aqui, né, os itens das forças produtivas. Nós temos ainda a propriedade já volta, né, como está lá na Grécia Antiga, de famílias independentes, não é mais um arrendamento, mas a novidade mesmo é a ideia fabril, de fábrica, manufatura fabril, porque isso vai surgir novos equipamentos, um mercado de excedentes impressionante e, do outro lado, nós vamos ter como o trabalho está organizado na relação de produção. O trabalho ele está organizado a partir da ideia do operário. O operário não está mais submisso, naturalmente, a um senhor feudal ou a terra do rei, ou a terra concedida aos amigos do rei, né? Então, o trabalho aqui ele passa por conta da fábrica, né? Ele passa a ser organizado através dessa ideia de operário. E uma vez que o operário ele não tem um dono imediato ali do seu local, ele também precisa, ele fica também sem chão, nós podemos falar, sem chão literalmente, sem casa inclusive para morar, e ele tem que, aqui nós temos experiência de gente que trabalhava até morrer dentro das fábricas, né? Porque não tinha direitos, etc e tal. Por isso que começa também, quando nós temos a somatória de forças de produção e de organização do trabalho, essa somatória ela vai naturalmente gerar todo tipo de produção, inclusive a questão dos estados. Então, nessa transição aqui do século XV para o século XVIII, nós vamos ter os estados absolutistas, nós vamos ter, que são as monarquias, né? As guerras, por exemplo, entre a França e a Inglaterra, século XVI, 1633, a famosa Guerra dos 100 Anos. Nós temos os comerciantes que começam a negociar os produtos que surgem da fábrica. E por que é chamado modo de produção burguês? Porque esses comerciantes, eles eram identificados como burgos, eles moravam na cidade. E é por isso que é comunidade, sociedade burguesa, né? E surge a partir do século XVIII a grande experiência, né, desse modo de produção, talvez a melhor conquista que a humanidade já teve, em especial depois da Revolução Francesa, o Estado de Direito, as democracias liberais. Então, gente, para concluirmos essa aula, eu gostaria que vocês ficassem primeiro com esses dois elementos. Conforme há uma força de produção agindo com a natureza, por exemplo, da terra, ela vai organizar o trabalho de um modo correspondente para beneficiar os interesses desses proprietários. Só que nessa relação entre organizar o trabalho para responder conforme os interesses do proprietário, não é uma coisa simplesmente passiva. Vai gerar um tipo de governo. Pode ser um governo despótico, um governo real, pode ser uma espécie de democracia que suporta a escravidão, ou pode ser uma monarquia aliada às ideias de Deus, por exemplo, como foi a teocracia medieval, né? Ou ainda quando surge uma inovação tecnológica, uma inovação, uma produção humana, por exemplo, uma fábrica, que começa a produzir em série as coisas, e isso vai facilitar a geração de riqueza, vai organizar o trabalho diferente, nós criamos novamente um outro tipo de governo, que no caso é a democracia. Então essa relação é sempre conflituosa entre trabalho e capital, e que na medida que nas suas contradições históricas, nos acontecimentos, isso vai permitindo criar coisas novas. E a gente pode falar com precisão que o capitalismo ele é cruel com muitos de nós trabalhadores. Entretanto, ele é milhões de vezes melhor do que o feudalismo,
que por sua vez o feudalismo era melhor do que a escravidão. Então, ter consciência de como o trabalho se organiza e ter consciência de onde você fala e saber como isso pode ser antecipado e melhorado, claro que mais gente a gente poder tomando consciência nessa direção, a gente tende a criar uma sociedade de um bem-estar melhor do que nós já conhecemos ou podemos até imaginar nesse momento. Então, eu finalizo aqui essa unidade e agradeço-lhe imensamente por ter participado desse conhecimento. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.